que eu preciso fazer para um mundo melhor? Continuar trabalhando com ecoturismo e turismo de aventura. Eu sou o Vinícius Viegas, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou presidente e diretor de marketing da Anatrip e vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Além disso, eu tenho um projeto chamado Loucos por Montanhas e que eu tenho um blog junto com a minha esposa, Gisele. Pratico montanhismo já há mais de 17 anos. Então, eu comecei a fazer trilha com 14, 13 anos de idade na Floresta da Tijuca. Depois eu entrei no curso básico de montanhismo do SEB, Centro Excursionista Brasileiro. Lá eu me formei, me tornei escalador e em 2014 eu entrei para o time da Anatrip para cuidar do marketing da Anatrip. Eu, na verdade, trabalhava numa instituição financeira, num banco aqui no Rio de Janeiro, e houve a possibilidade de eu participar de uma expedição no Pico da Neblina, junto com membros do SEB. E na época minha chefe vetou essa minha ida, e isso me deixou muito frustrado. E aí logo depois o Rodrigo, que foi o fundador da Anatrip, me convidou para fazer parte da agência. Eu sou formado em marketing, né, especialista em marketing digital, e aí foi quando eu decidi pedir demissão do banco e entrar para o segmento de ecoturismo e turismo de aventura. A Anatrip foi fundada em 2010 e eu entrei em 2014. O Rodrigo ele fundou a Anatrip junto com a Cris. E a Cris ela é professora de educação física, o Rodrigo também praticante de atividade outdoor, fez o curso de escalada junto comigo, inclusive. E aí a ideia deles era montar uma agência para que pudesse estar levando turistas em atividades de trilha, rapel, escalada aqui no Rio de Janeiro. E esse sonho, né, dos dois acabou se tornando o sonho de outros amigos, né? E aí eu recebi o convite de fazer parte da Anatrip. E tanto que aqui na agência a gente não tem só funcionários, a gente tem amigos também, né? Todos aqui se conhecem já há um tempo, a maioria, né? Hoje a equipe aumentou, mas a maioria já se conhece, principalmente os gestores, e todos eles também têm curso básico de montanhismo. Foi bem intenso, porque no caso, eu comecei a trabalhar no início da Copa do Mundo, né, nas vésperas da Copa do Mundo, vamos dizer assim. Então a gente precisou mexer em todo o site da agência, precisou mexer nas mídias sociais, precisou trabalhar os nossos produtos e roteiros para que fosse interessante não só para o brasileiro, mas principalmente para o estrangeiro que estava visitando o Rio de Janeiro. A gente hoje se especializou em atender o público estrangeiro aqui no Rio. Não é à toa que a gente se tornou uma agência de referência no segmento. E hoje as dificuldades elas são até muito maiores, porque naquele período a gente trabalhava exclusivamente dentro da cidade do Rio. E hoje a Anatrip atua no Brasil inteiro. Então, aqui a gente sempre fez parte dos conselhos de parques, conselhos de unidades de conservação, conselho estadual de turismo. E então sempre foi muito próximo esse contato com a gestão pública, né? E com a gestão dos parques. E aí quando agora a gente trabalha em outros parques nacionais, espalhados pelo Brasil. Então os desafios são muito maiores, a gente tem que se desdobrar para poder continuar entregando roteiros de qualidade, seguros, né? E experiências impactantes, assim, que é o que os nossos clientes esperam. O turismo de aventura ele faz parte de um segmento maior que é o ecoturismo. E dentro do turismo de aventura, a gente precisa trabalhar também todo o ambiente em que a gente está executando a atividade. Então, esse trabalho de utilizar condutores locais, a estrutura local para poder atender o turista, né? Muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade porque nem todo mundo fala um outro idioma. Então, para você atender um estrangeiro que está visitando o Brasil, é necessário ter um intérprete ou um guia bilíngue ali, então a Anatrip tem esses profissionais. E contrata também esses profissionais locais e acaba fazendo com que toda a comunidade ali em volta do atrativo ou do parque continue se desenvolvendo e vivendo do turismo. A Anatrip, especificamente, assim, a gente sempre foi muito próximo dessa gestão de unidade de conservação e de conselhos. Então a gente sempre esteve muito próximo dos parques.
A gente sempre acreditou que o nosso visitante tem que entrar num lugar que seja atrativo, que seja seguro. É o que a gente cobra, né, quando a gente participa dessas reuniões e desses conselhos. A Anatrip faz parte das associações de turismo de aventura. Você tem a ACTA, que é a Associação Carioca de Turismo de Aventura, tem a ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Então a gente se junta a essas agências, operadores e empresas de renome, né, que lutam pelo segmento, afinal de contas fazem parte de associações que os representam, para que a gente possa ter um segmento mais consolidado, para que a gente possa ter um segmento mais profissional, né? Então a gente tenta trabalhar tanto essa parte profissional nossa, interna e da unidade, como também das comunidades no entorno. Bom, o segmento de ecoturismo e turismo de aventura cresce cerca de 15% a 25% ao ano, no mundo e no Brasil. Há 10 anos atrás, a gente não tinha um número tão grande de agências e operadores e guias, né, oferecendo esse serviço. Assim como também não tinha um número tão grande de pessoas interessadas. As mídias sociais trouxeram uma popularização muito grande das atividades de ecoturismo e turismo de aventura, e a gente vê hoje que o mercado continua crescendo, e eu acredito que vai continuar crescendo pelos próximos 10 anos, exponencialmente, né? Cada vez mais as pessoas querem vivenciar experiências significativas, experiências na natureza, né? E a gente acredita muito que o segmento vai continuar crescendo. Há 10 anos atrás, a gente não tinha uma quantidade de normas igual a gente tem hoje. Hoje são 39 normas que norteiam o segmento de ecoturismo e turismo de aventura. Essas normas foram criadas pela ABETA, junto com o Ministério do Turismo, e a gente tem que se orgulhar disso, né? São normas que viraram normas internacionais. O mundo inteiro utiliza essas normas, criadas por nós, brasileiros. O mundo inteiro vê o Brasil como um mercado seguro para o turismo de aventura, porque a gente é pai dessas normas. Então a gente acredita que a junção desse aumento de pessoas interessadas em estar em contato com o ambiente natural e o aumento também de agências, operadores e guias que trabalham de forma profissional, atuando em compliance com essas normas, né? Tem tudo para fazer com que o segmento cresça e continue crescendo. Só para você ter ideia, hoje o segmento de ecoturismo e turismo de aventura fatura mais do que a indústria têxtil no mundo. Então a gente precisa aproveitar isso e promover os atrativos de turismo de aventura e de ecoturismo aqui do Brasil lá fora, né, para que a gente possa poder ter um crescimento consolidado aí durante esses próximos 10 anos, além, claro, né, de fazer com que o próprio brasileiro viaje mais pelo Brasil, conheça os destinos de turismo de aventura do Brasil, porque não é só o Rio de Janeiro, né? O Brasil inteiro tem... O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Turismo como o país com mais potencial de crescimento nesse segmento. Então a gente tem que aproveitar esse potencial, esse público que está interessado e essa profissionalização que partiu daqui. A prática em atividade de ecoturismo e turismo de aventura faz com que o participante, né, volte quase que à sua ancestralidade, assim. O contato com a terra, o contato com a água, o contato com o mato, o cheiro, o ambiente, faz com que você volte às origens do ser humano, né? E isso nos tira muito desse mundo tecnológico que a gente tem hoje e desconstrói um pouco desses monstros que as pessoas acabam criando na mente. E aí a gente começa a ter problemas de depressão, problemas psicológicos. Então a gente acredita que o segmento de ecoturismo e turismo de aventura cada vez mais vai estar ligado à área da saúde do que à área do turismo, né? A gente já tem aí médicos receitando atividades de trilha, atividades de caminhada em floresta, para auxiliar o ser humano, né, que está passando por alguma dificuldade, a botar a cabeça no lugar e poder prosseguir sua vida com tranquilidade. Então, assim, as atividades de ecoturismo e turismo de aventura te dão autoconfiança, te tornam pessoas mais calmas, te tornam uma pessoa mais amigável, te tornam uma pessoa mais consciente com
com a preservação, né, do ambiente. Então a gente costuma dizer que você só vai preservar se você conhecer. Então quanto mais gente conhecer, quanto mais gente realizar atividades com profissionais capacitados e agências capacitadas, mais a preservação vai estar em evidência para toda a população. A Anatrip ela trabalha com um sistema de gestão de segurança e esse sistema ele é atualizado constantemente, né? Então no início a gente tinha problemas, por exemplo, do cliente não levar um saco de dormir, não levar um isolante térmico, não levar um casaco adequado. E por mais que a gente entregue toda a lista do que precisa ser levado, dos equipamentos obrigatórios, tenha vídeo que apresente, tenha e-book que apresente, nem sempre os clientes liam e seguiam as recomendações. Então isso nos forçou, e foi muito bem aceito pelos nossos clientes, a estar alugando esses equipamentos. Então hoje a Anatrip fornece tudo. Se o cliente só precisa ter o calçado. Ele estando no calçado, a gente veste ele, aluga mochila, aluga saco de dormir, isolante térmico, né? Isso acontecia muito também na alimentação, então a gente não fornecia alimentação no início, nas expedições. E aí, variavelmente, aparecia uma pessoa com comidas não recomendáveis, assim, sabe? Então a gente também implementou essa questão da alimentação. Então hoje a gente fornece um pacote completo, tanto com equipamentos quanto com alimentação. E é até interessante que se você for no mercado comprar alimentação, vai sair mais caro do que comprar com a gente, porque a gente acaba comprando em lote, né? Divide pelo número de pessoas. Então acaba ficando mais em conta para o cliente e mais confortável. E aí a gente foi eliminando esses problemas. Mas ainda assim acontece de um ou outro cliente não levar, de repente, pilha reserva para a lanterna, sabe? E aí a gente sempre tenta ter algumas coisas sobressalentes para poder suprir essa falta. Mas hoje em dia isso diminuiu bastante com esse controle nosso. Cara, teve duas experiências que me marcaram assim pessoalmente. Uma foi numa travessia da Serra Fina, que eu tava com a Gisele, e no último dia, descendo o Alto dos Ivos, começou a subir nuvem de chuva e raio estourando do nosso lado, e a gente teve que descer muito rápido, já estourando do nosso lado, e aquilo ali foi uma tensão muito louca. Tudo certo, a gente esticou o passe e conseguiu sair. E numa outra foi numa escalada, escalando a via Vereda Tropical, no Pico da Tijuca, na Floresta da Tijuca. Eu tava indo com a Gi escalar, e aí na base da via a gente encontrou dois parceiros, dois amigos, e a gente resolveu trocar a cordada, né? Eu tô acostumado a escalar com a Gi já há muitos anos, então a gente, não, vamos trocar, eu vou guiando o amigo e o amigo vai guiando a Gi. E foi isso. E aí eu subi, cheguei primeiro no fim da via, fiz o rapel, fui fazendo os rapéis e desci. E tô parado na base da via, esperando a outra dupla descer. Quando de repente eu ouço um grito. E eu não entendi o que era. E aí caiu o canivete do meu lado, a uns 3 palmos do meu pé, assim. E eu tentando entender o que aconteceu, né? Enfim, basicamente a Gi, ela tava já na parte final da via, e ela foi pegar a câmera dela que estava aqui no bolso da frente. E aí quando ela puxou a câmera sem tirar a mochila das costas, né, o canivete saiu. E aí ele caiu, bateu na parede, quando ele bateu ele abriu e caiu do meu lado. E aí por mais que a gente tenha feito o curso de escalada, já tenha experiência, praticado muitas vezes, pela segurança, né, são coisas que a gente não tem como muito controlar, né? Mas, enfim, a Gi aprendeu. Hoje em dia ela não bota mais o canivete na parte de cima da mochila. E foi um susto, foi bem intenso. Bom, em primeiro lugar, as pessoas só vão preservar aquilo que elas conhecem, né? Então, a gente aqui na Anatrip não é a favor de unidades de conservações fechadas para o uso para o visitante, para a comunidade local. Quando você tem uma unidade de conservação fechada, é quando você tem atos de criminosos, de madeireira e
e de degradação, né? Então, a gente acredita sim que os parques têm que estar abertos ao público, mas eles precisam estar abertos de uma forma ordenada. Então é preciso saber quem que visita, quem que trabalha ali comercialmente, é preciso que haja fiscalização, né? E aí a gente sabe também que parques estaduais e federais têm as suas dificuldades. Um estado é mais rico do que o outro, né? Então em alguns locais a quantidade de gente que trabalha naquela unidade acaba forçando o gestor a trancar as portas, né? Tem parques aí que você só tem uma pessoa trabalhando. Como é que uma pessoa vai tomar conta de tudo aquilo? Não vai. Então é mais fácil para ela fechar as portas do que abrir, né? Então eu acredito que isso precisa ser revisto. A gente passou alguns anos com alguns parques nacionais fechados, e isso foi prejudicial tanto para o segmento de ecoturismo e turismo de aventura, quanto para a comunidade do entorno ali, né? Um parque aberto, ele atrai turistas, atrai visitante e fomenta todo o entorno. Então, a preservação ela é muito importante, mas a gente acredita sim que a preservação ela só vai acontecer de verdade depois que as pessoas conhecerem de verdade. Olha, isso é bem delicado, assim. Eu acho que, primeiro que todo mundo tem direito ao risco. Todo mundo tem direito a entrar num parque nacional e fazer uma atividade sozinho. Isso no Brasil e fora do Brasil. Isso faz, inclusive, com que o esporte evolua, né? Uma pessoa se tornar... Isso vai muito de pessoa para pessoa, assim. A gente tem cursos de montanhismo que capacitam, cursos de geolocalização, cursos de orientação, cursos de primeiros socorros, né? Cursos de técnicas de guiamento, cursos de técnicas verticais. É muito peculiar, vai muito de cada um. Tem gente que é preparado fisicamente, tecnicamente, mas não quer estar sempre conhecendo gente nova, quer estar sempre tendo o conforto de estar com uma agência, de ter aquela assistência, né? De ter alguém cozinhando para ele, de não ter que ficar reservando vaga, de não, né? Então assim, até mesmo, mas é interessante a gente entender que até mesmo o esportista, que por exemplo vai fazer um Aconcagua sem agência, ele acaba contratando serviços da cadeia do turismo quando ele chega em Mendoza, por exemplo. Ele vai ter que contratar uma hospedagem, né? Ele vai ter que contratar um transporte, e isso tudo faz parte do turismo, daquele local, né? Então assim, o esportista nunca vai se desvincular do turismo quando ele estiver viajando. E aí, na atividade fim, né? No caso da Aconcagua, na caminhada, vai muito de cada um. Eu conheço pessoas que já fizeram a Aconcagua sem guia, experientes, e conheço pessoas muito experientes que resolveram contratar uma agência para poder ter todo esse suporte e não ter que se preocupar com a logística, por exemplo. Então isso é muito de cada um. A Anatrip utiliza os equipamentos Spot pelas caminhadas de longo curso pelo Brasil. Então os nossos guias utilizam o aparelho. Isso é, pra gente que fica aqui no escritório, uma tranquilidade absurda, porque a gente consegue, através do computador ou do celular, ver exatamente onde o grupo passou, onde o grupo está, se o grupo está chegando perto do acampamento, se não está. Então, por exemplo, uma expedição como o Monte Roraima, que são 9 dias sem celular, sem sinal de telefone, é primordial para a nossa tranquilidade aqui da operação, sabe? Além de ser uma ferramenta que nos auxilia em caso de resgate e acidente. E a gente teve a gente já acionou, na verdade, o Spot 2 vezes. A primeira vez foi no Monte Roraima, em que um cliente nosso teve edema pulmonar lá no Monte Roraima. Não é algo natural de se ter numa altitude tão baixa como lá. Ele já levou esse mal para lá, né, com ele. E quando ele chegou no cume do Monte Roraima, ele passou mal. A nossa guia acionou o aparelho e a gente ficou sabendo que precisava resgatar uma vida 10 horas antes do Parque Nacional saber que estava acontecendo um acidente. Então isso fez com que a gente iniciasse o nosso processo de resgate com muito mais antecedência,
e em 30 horas a gente conseguiu organizar uma logística para descer com esse participante do cume do Monte Roraima até o hospital em Boa Vista. Ele levou 4 dias para chegar no topo e em 30 horas a gente trouxe ele de volta. Ele sobreviveu, a gente acredita muito que ele só sobreviveu pela agilidade em que foi feito o socorro. Nesse caso foi até um caso bem impactante para a gente, porque no Roraima, em alguns momentos, você consegue fazer o resgate de helicóptero, e nesse dia o helicóptero estava em manutenção, então precisou ser feito um resgate terrestre. E como a gente já tinha um sistema de gestão de segurança implementado, a gente já tinha mapeado o que precisava ser feito em caso de acidente. Na hora que aconteceu, graças ao SPOT, ao aviso do SPOT, a gente deu start nesse processo. E a gente acionou o SPOT numa travessia Petrópolis-Teresópolis também, que a cliente torceu o pé e ela ficou sem conseguir caminhar. Estava próximo do abrigo, então o SPOT foi acionado, a gente entrou em contato com o parque solicitou que um dos abrigueiros fosse até a cliente e a gente conseguiu levar ela até o abrigo, ela melhorou, depois no outro dia conseguiu descer a atividade. Então assim, o SPOT para a gente que trabalha com vidas, né, ele é primordial para o nosso trabalho, primordial. Tanto para zelar pela segurança dos nossos participantes, quanto para a tranquilidade nossa na operação. E é interessante que às vezes acontece da gente estar no monitoramento, né, da expedição, e aí um familiar, tô há 4, 5 dias sem falar com meu filho, com meu esposo, meu marido, e a gente costuma receber mensagens no nosso atendimento de pessoas querendo saber onde que eles estão, né, se está tudo bem e tal, e aí a gente pega o print da tela e fala, olha, estão aqui, estão chegando em tal lugar, então isso dá também uma tranquilidade para um familiar de um participante da Anatrip, de saber que ele está sendo monitorado e que a gente está acompanhando a expedição 24 horas por dia. Bom, para quem quer se tornar um condutor de turismo de aventura, né, ou um guia, a gente sempre recomenda que esse profissional se capacite muito, faça curso de primeiros socorros, se especialize na atividade que ele quer trabalhar. Então, se ele quer trabalhar com rafting, ele tem que fazer cursos e se especializar na atividade, além de praticar com constância aquilo, né? Se ele quer começar a trabalhar com rapel, escalada e técnica vertical, ele tem que fazer cursos e especializações para essa atividade, para que ele se torne um profissional cada vez mais capacitado. Existem cursos de competência mínima de condutor, em que a Beta, inclusive, dá esses cursos, em que capacita o condutor para as boas práticas na atividade. E cada atividade tem uma especialização, né? Então, se eu quero trabalhar, como eu falei, com rafting, eu tenho que me especializar em rafting. Se eu quero trabalhar com escalada, eu tenho que especializar em escalada. Acredito que ter um segundo idioma é muito importante para esses polos que recebem turistas estrangeiros. No Brasil, poucos são as pessoas que trabalham com turismo de aventura que têm um segundo idioma. Isso dificulta muito a vinda também de estrangeiros para cá, né? Eles querem ter essa tranquilidade de conversar com um guia ou um condutor que fale o idioma deles. Acredito que também esse profissional tenha que passar um período dentro de uma agência, sabe, de uma operadora de turismo de aventura, para que ele possa ver não só como é o dia a dia dele no campo, mas também o dia a dia no escritório. Muito das vezes o condutor ou o guia, ele se profissionaliza, se torna um excelente profissional e aí ele resolve montar uma agência, resolve empreender, e aí nessa hora ele precisa ter noções de financeiro, de administrativo, de marketing, de comunicação. E esse estágio, vamos dizer assim, nas agências já consolidadas, eu acredito que seja uma grande escola para quem quer começar no segmento. Entender que a nossa profissão é uma profissão muito delicada, é uma profissão que pode matar pessoas, então ele tem que entender que ele tem que zelar pela segurança, tem que mitigar os riscos, tem que trabalhar de acordo com as normas do segmento, tem que ter um sistema de gestão de segurança implementado na atividade que ele vai executar e ser apaixonado pela natureza, cara, porque é muito legal você estar na montanha com a sua família, com seus amigos, quando você quer, né?
Agora, você estar lá com frequência, você estar lá quando nem sempre você está tão disposto, tem que gostar e amar muito esse contato com a natureza. Para finalizar, eu queria dizer que estou feliz com o convite, obrigado. A Spot está apoiando a gente já há um tempo e a gente está muito feliz com a parceria. Queria deixar um recado também para quem queira contratar agências, operadores e guias, né? Para que procure sempre profissionais que estejam trabalhando de acordo com as normas do segmento de ecoturismo e turismo de aventura, para que procure sempre contratar agências que tenham um CNPJ, tenham um cadastro, né? Para contratar sempre empresas que desenvolvam um trabalho em prol do segmento, estejam vinculadas a associações, porque aí você tem a garantia de que são empresas que efetivamente trabalham em prol não só do sócio, né? Mas trabalham em prol do segmento. Bom, é a dica que eu deixo aí. Eu acho que a gente hoje vive num mundo de mídias sociais em que a oferta desse tipo de serviço é muito grande e você tem tantos profissionais qualificados, desqualificados, legais, ilegais. Então, fazer essa filtragem na hora de contratar um serviço é muito importante e tirar um pouco da cabeça de que uma atividade de aventura é igual em qualquer outro lugar. Acho que uma travessia Petro-Terê pela Natrip é diferente de uma travessia Petro-Terê feita por uma outra agência, que é diferente de uma travessia feita por um guia. E o consumidor ele tem que também se sentir responsável na hora de fazer a contratação, porque numa atividade de aventura ele também é responsável pelo bem-estar dele e pela vida dele, né? Então a agência e o guia não pode ser negligente, assim como o cliente também não, desde antes de contratar, durante e depois da atividade.